Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comunidade do Campo, bem-vindos a mais um vídeo. Fazer o pós-jogo da derrota, né, do Internacional, né, Bragantino 3, Internacional 1, num jogo que o Inter foi atropelado e foi um jogo vergonhoso que o Internacional fez em Bragança Paulista. Bom, vamos lá, né, o técnico Paulo Pesolano, né, técnico do Internacional, manteve basicamente o mesmo time. Só teve que fazer uma mudança, né, que o Bernabé estava suspenso e o substituto, né, foi o Alan Patrick, né? Então o Pesolano entrou em campo com o Antony no gol, Bruno Gomes na lateral direita, na zaga Mercado e Vitor Gabriel na zaga, Matheus Bahia na lateral esquerda, o Vidagra e o Bruno Henrique. Aí nós tivemos o Alan Patrick, né, sendo esse substituto do Bernabé, o Vitinho, Carboneiro e o Alejandro, tá? E assim, o jogo começa, nitidamente você vê que o que o Pesolano tinha pensado, né, em escalar o Alan Patrick deu errado. O Alan Patrick é um jogador que não tem intensidade, um jogador que não volta para marcar, né? Um jogador que, né, não tico-tico, é um jogador que não tem intensidade nenhuma, né? Não consegue jogar. Né? Tanto que os resultados que o Inter tinha conseguido nos últimos jogos foi sem o Alan Patrick. E com o Alan Patrick em campo, né, o Internacional foi um time totalmente atropelado pelo Bragantino. O time do Internacional, né, eu acho que o Pesolano, pelo que eu tentei identificar, o Pesolano escalou um time de forma reativa, mas só que ele escalou o jogador errado, né, que foi o Alan Patrick. O Alan Patrick não é um jogador que volta para marcar, não é um jogador que ajuda na marcação, é um jogador que, sei lá, né, segura a bola, né, prende a bola. E o Internacional estava tendo um latifúndio, né, no seu sistema defensivo, né, um meio-campo muito espaçado, né, um oceânico, né, entre os setores, né, linhas muito flácidas dentro de campo. E aí, e o Bragantino já era melhor, né? O Bragantino conseguia se infiltrar com extrema facilidade, né? Principalmente o Fernando, ponto esquerdo do Bragantino, né, jogando em cima do Bruno Gomes. E o Bruno Gomes foi engolido pelo Fernando. O Bruno Gomes foi encaixotado pelo Fernando ali, foi feito de gato e sapato. Tanto que o Fernando criou uma chance claríssima, né, onde ele chutou na lateral do campo e o chute acabou pegando a trave, né? Quase o Bragantino abriu um placar. E o Internacional não tinha nenhuma retenção de bola, né? O Internacional não tinha assim, nenhuma intensidade, nenhuma velocidade, nem pelos lados, nem por dentro. Tanto, né, que o gol do Bragantino saiu, né? Num tiro de num chutão do Antony, o Alejandro não consegue ganhar, né? O jogador do Bragantino, né? O jogador zagueiro do Bragantino dá um balão para frente. O Pita consegue ir na frente dos zagueiros, o Antony vai de cabeça, não tira bem a bola sobra para o Fernando. E o Fernando faz 1 a 0 para o Bragantino, né? Fazendo gol do meio de campo, né? O Antony não conseguiu voltar a tempo. 1 a 0 para o Bragantino. E mostrando a tônica do jogo. O Bragantino já era melhor, muito melhor que o Internacional. O Internacional não tinha intensidade, não tinha controle de jogo, não tinha retenção de bola, né? O que o Pesolano tinha pensado não estava dando certo, né? Com o Alan Patrick, realmente a gente viu que o time estava muito distante, né? Um latifúndio entre os zagueiros e os volantes do Internacional. E o Internacional ganhou uma chance claríssima de presente, né? Foi com o próprio Carboneiro, né? Numa jogada aí com o Alejandro Faz, ele faz uma boa jogada, ele cruza rasteiro, o jogador Bragantino falha, né? Ele fura a bola. E o Carboneiro, só ele, o goleiro, né? Debaixo das traves, ele chuta totalmente mascado e ele perde o gol, chutando para fora, perdendo a melhor chance do Internacional em todo o primeiro tempo. Né? E aí, depois do gol do Carboneiro, depois da chance perdida do Carboneiro, veio o castigo, né? Numa falta ali, né? O Juninho Capixaba bate e o Anthony ele falha e escorrega ao mesmo tempo. Né? O Anthony, ele, sei lá, eu acho que é a primeira vez que eu vejo na minha vida um goleiro numa cobrança de falta escolhendo onde ia pular. E aí, o Anthony ele escorrega, né? Não consegue voltar. Eu acho que o Anthony nem conseguiu ver a cor da bola, né? O Juninho Capixaba bate, faz 2 a 0, né? E aí, onde
que acaba ali o primeiro tempo do Internacional, né? Uma vergonha, um show de horrores, né? O Bragantino vai para o intervalo com 2-0. E aí, em vez do Pesanão não mudar no intervalo, ele não muda, mantém o mesmo time. E aí dá tudo errado de novo, né? Os problemas voltam a acontecer de novo. E aí temos um pênalti pro Bragantino, né? Que o Pita sofreu, né? O Pita recebe uma bola, né? O Vitor Gabriel tá cercando, 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 né? O Pita tá de costas para a área, né? Tá praticamente saindo da área. O Gabriel, né? Que é um zagueiro horroroso, né? Um zagueiro, né? Que não tem condições de vestir a camisa do Internacional, faz um pênalti ridículo, né? Bizarro ali, né? Ele dá um rapa no Pita dentro da área. E aí, se eu não me engano, o Fernando ele bate, fazendo 3-0 para o Bragantino. Né? Isso no começo do segundo tempo. O Bragantino ainda fez um quarto gol, mas foi anulado, né? Que um jogador do Bragantino que estava impedido acabou atrapalhando a visão do Antony ali. Né? Então, assim, a tônica do jogo era essa: o Bragantino dominando, 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 né? Tendo enorme facilidade para entrar na área do Internacional. Né? E assim, isso não foi mais porque o Bragantino tirou o pé. O Bragantino tirou o pé, né? Né? E assim, e se o Inter perdesse por 5 gols, o Internacional entraria na zona de rebaixamento. E era pro Inter ter perdido de 5-6-1, que não seria nenhum absurdo, né? E aí o Pesolano, já aos 25 minutos, ele começa a fazer as suas primeiras substituições, né? Ele bota o Aguirre, né, que foi o primeiro jogador a entrar, aí ele bota o Borré, bota o Tabata. O Inter consegue descontar com a Aguirre, né, num chute onde o Aguirre meio que escorrega, né? O Volpe, né, que foi que cobrou o pênalti, né, falha, né, 3-1. E aí não aconteceu mais nada, né? O Internacional foi os mesmos problemas de sempre, né? Um time que se joga de forma propositiva falha, né? Porque isso realmente é verdade, né? O Pesolano já demonstrou em várias coletivas que ele não gosta de jogar dessa forma, né, de forma reativa, né? Gosta de jogar do jeito dele. E eu começo a achar que o Pesolano começa a perder a mão do grupo de jogadores. Porque na característica do elenco do Internacional, você tem que ter um técnico que se encaixe nas características que o elenco precisa. E não é, e eu não tô questionando a contratação do Pesolano, que o Pesolano realmente é um bom treinador, mas talvez ele não seja adequado ao, ao que o Inter precisa. Né? O Inter tem que jogar de forma reativa, tem que jogar atrás da linha da bola, tem que jogar em velocidade. E o Pesolano parece que ele não tem mais esse entendimento. Porque a gente lembra, né, nos primeiros jogos, né, do Inter, né, que o time do Inter é muito ruim, a gente já sabia disso. O Pesolano é um treinador que gosta de atacar muito, né? É um treinador que tem zero resguardo defensivos. Só que não dá certo, né? Não dá certo o Inter jogar de forma positiva do jeito que o Pesolano quer, porque o time é ruim, né? Não tem contratações de qualidade, né? Não tem jogadores que saibam botar a bola para dentro. O Inter não tem qualidade de jogar nesse esquema. E aí, nessa forma propositiva, o Pesolano jogou nos 6 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, então foi para a lanterna do Campeonato Brasileiro. E aí ele viu que não estava dando certo, ele, contra o Santos, ele escalou um time reativo, né? Jogou atrás da linha da bola, né? Com duas linhas aproximadas, uma linha de 5, outra de 4. O Inter ganhou do Santos jogando dessa forma, conseguiu o resultado. Jogou com o Corinthians também dessa forma, reativo, atrás da linha da bola, também conseguiu os 3 pontos. Mas aí ele achou que contra o Mirassol, o Pesolano achou que o Inter dava para jogar de forma positiva e não deu certo. Claramente não deu certo, gente. Claramente que o time do Inter é muito ruim, é um time muito limitado. Eu já falei isso aqui no canal. Né? Eu falei, principalmente no jogo contra o Mirassol, não dá para jogar dessa forma propositiva. Né? O time do Inter é muito ruim, não tem qualidade. Não tem jogadores que saibam botar a bola para dentro. Aí o Inter perdeu para o Mirassol, né, jogando dessa forma propositiva, né, acabou não dando certo. E aí o Pesolano voltou a essa ideia reativa, né, contra o Fluminense, né, que conseguiu contra o Fluminense, contra o Botafogo, o Inter empatou, né, lá em Brasília, também jogando dessa forma reativa, né, conseguiu um bom resultado. Ganhou do Fluminense também jogando dessa forma e ganhou do Vasco, né, também jogando de forma reativa, tendo menos posse de bola que o adversário.
E no jogo contra o Vitória, né, que foi o jogo passado, o Pesolano veio de forma propositiva de novo, né, que achando que o time tinha adquirido confiança, sabe? De que jogando de forma propositiva o Internacional ia conseguir resultado de novo. Não, não vai conseguir. Jogando dessa forma, não vai conseguir. Contra o Vitória, o Internacional estava marcando a saída de bola do Vitória. Tava, é, tava jogando, entrando de todos os jeitos, né, dentro da área do Vitória, né? Não conseguia, não tinha qualidade para finalizar. E aí o Vitória veio em dois ou três contra-ataques e fez dois gols. O Inter perdeu o jogo ali. E hoje contra o Bragantino, parece que foi a mesma coisa, né? Um espaçamento absurdo, né, entre a zaga e o meio campo. Que foi a parte do Vitor Gabriel, cara. Um terror, o Vitor Gabriel, um horror. Horroroso o Vitor Gabriel, um inqualificável, não tem condições de vestir a camisa do Internacional. Que foi a parte do Bruno Gomes, cara, que há muito tempo o Bruno Gomes tá mal, né? O Bruno Gomes vem falhando, parece que a cada jogo que passa o Bruno Gomes vai falhando, né? O que virou o Bruno Gomes? O Vidiaga também foi mal, o Vidiaga que costuma ser um jogador regular, hoje foi muito mal. Ele foi humilhado pelo jogador do Bragantino, ele tomou chapéu lá, ele foi envolvido de todas as formas. O Matheus Bahia, que errou tudo também ontem no jogo, limitado, né? Não jogou nada o Matheus Bahia, totalmente limitado. O Alan Patrick não precisa nem comentar, né? Foi um erro do Pesolano ter começado com o Alan Patrick, né, gente? O Alan Patrick não tem essa característica de intensidade, ajudar na marcação, né? De ter velocidade. O Internacional tem que ser um time, gente, de competição, sabe? De intensidade. Não é um time para propor jogo lá, né? De qualidade no meio campo, não. Tem que saber que é ruim e jogar dessa forma, né? De tentar competir, de tentar ter intensidade e é jogando de forma reativa, não é de forma positiva. O Inter vai conseguir bons resultados lá na frente. E o Carboneiro nem se fala, né? O Carboneiro, assim, é um tico-tico, né? Que perdeu um gol inacreditável, né? Dentro da pequena área, né? Enquanto o time do Bragantino fazia gol né, no meio de campo, o Carboneiro estava perdendo gol dentro da pequena área, gente. Né? Como é que eu posso admitir isso? Um Alejandro que não consegue fazer nada sem a bola nos pés. E o próprio. Né, e o mercado, né? Que também foi muito mal, né? Um senhor de 40 anos. E que, assim, e se o Inter não fizer bons movimentos, né? Nessa segunda janela que vem aí, gente, vai ficar muito difícil da gente escapar dessa zona de rebaixamento. O Pesolano errou muito ontem. Eu já estou começando a me questionar sobre essa questão do Pesolano já ter começado a perder a mão do elenco. Já começa a questionar isso. Porque não é a primeira vez que ele erra, ele errou no jogo passado e hoje errou de novo. Né? Onde ele, para definir o substituto do Benabé, ele bota o Alan Patrick, cara. Não, né? Não, né? Sem o Alan Patrick, o Inter conseguiu resultados muito melhores do que com o Alan Patrick. E aí hoje ele bota o Alan Patrick. E a partida que o Alan Patrick fez foi lamentável mais uma vez, né? Jogou nada mais uma vez, né? Então, assim, gente, nós temos o treinador, a gente sabe, ele tem um time ruim, né? Um time do Inter é uma porcaria, né? E se o pessoal não entender de uma vez por todas, né? Que ele tem um time ruim nas mãos, e se ele não jogar de forma reativa, ele não vai conseguir resultados, aí fica muito difícil, né? Porque não dá para jogar dessa forma propositiva, Pesolano. Tem que jogar de forma reativa. Você tem um elenco limitado. E talvez o seu estilo de jogo não encaixe com um time do Internacional de forma atual. Tá? Porque um time de futebol tem que trazer um treinador de acordo com a característica do elenco. Você tem um treinador ruim, você tem um time ruim, traz um treinador que saiba jogar de forma mais reativa, né? E vá conseguindo escapar, né? Que o Inter tem jogadores para ele. Tem um Bernabé que assim, a gente não é nada demais, né? Só que aí, assim, no time ruim do Internacional, a gente acha o Bernabé e o Carboneiro baita jogadores, né? Coisa que eles não são, tá? Então, assim, gente, esse é o meu desabafo, tá? Encerro mais o vídeo, se puder, se inscreve no canal e siga a gente no Instagram, né? @comandante do campo, tá? Valeu, gente. Fui.